Olá, meu nome é Fernando, sou pastor da Primeira Igreja Batista no Parque Melu, em Jacareí, e nós estamos aqui na BCB 2019. Vamos trabalhar sobre um tema de aconselhamento bíblico com o pastor Paulo Henrique Tavares, nosso convidado, ele que é pastor do Templo Batista Bíblico de São José dos Campos e vai poder gastar um tempinho com a gente para bater um papo sobre o tema aconselhamento intencional, que é uma teoria nova que tem sido desenvolvida por ele e por outros e que ele vai poder discorrer um pouquinho para a gente. Então, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, dedicar um tempo para nos servir e também servir aqueles que estarão nos ouvindo hoje. Bom, vamos à pergunta. Senhor, o que o senhor tem a dizer para a gente sobre o aconselhamento intencional como uma teoria que disputa com outras teorias aí já no aconselhamento bíblico mesmo, sem falar sobre aconselhamento integracionista e tudo mais, como ele é diferente dos outros e como nós poderíamos definir o aconselhamento intencional? Okay. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder falar desse assunto aqui na conferência, também para o Ministério Ler e todos aí que estão ouvindo. O aconselhamento intencional, na verdade, não é uma teoria que está em disputa com outras teorias, né? Ou seja, o aconselhamento bíblico já tem dois pilares, eles se fundamentam em dois pilares. E o primeiro pilar, de fato, é a sua prerrogativa, a sua filosofia, a sua crença, baseado na suficiência das Escrituras. Que com as Escrituras nós podemos ajudar o indivíduo a viver bem e glorificar Deus em todas as circunstâncias, apesar das circunstâncias. Então, essa é a base, voltada para a suficiência das Escrituras. Porém, tem a prática do aconselhamento. Como eu utilizo as Escrituras de modo coerente, com eficácia, para aconselhar formalmente. Então, esse é o segundo pilar que nós treinamos conselheiros. Como aconselhar? Como estabelecer sessões de aconselhamento, conversas objetivas, aplicar tarefas, colecionar dados. Então, esse é um outro pilar do treinamento do conselheiro. E o aconselhamento intencional, na verdade, é uma proposta para melhorar este segundo pilar, que é, de fato, a prática, são os procedimentos, a metodologia. E o que nós temos hoje são muitos modelos, né? Ou seja, cada conselheiro, cada movimento de aconselhamento, ele sugere um modelo, né? Usando os mesmos termos, muitas ferramentas são idênticas, porém de forma diferente, né? Olha, eu faço assim, se fez assim por um tempo, e outros fazem de outra forma. Então, o aconselhamento intencional vem apenas para colocar um tempero nisso daí, ou seja, estimular que todas as ações do conselheiro sejam feitas com intenções claras. Ou seja, cada pergunta feita, cada versículo estudado, cada tarefa aplicada, cada gesto, né, o conselheiro precisa ter uma intenção muito clara, né, precisa ter um objetivo muito claro no seu preparo. Então, o aconselhamento intencional ele vem para teorizar sobre isto. O que está faltando? O conselheiro bíblico bem treinado ele vai repetindo aquele conhecimento, mas sem saber por quê. Então, o aconselhamento intencional vem para questionar. Se você vai se preparar para um encontro formal, para ajudar alguém, você precisa estudar o problema, estudar o indivíduo, estudar as Escrituras e ir com objetivos. O que você quer com esse estudo bíblico? O que você quer com esse conselho, né? Com essa tarefa? Você quer caminhar com aconselhando para qual direção? Se o conselheiro não consegue responder essas perguntas, então o aconselhamento não é intencional. Aí ele acaba acreditando que se ele simplesmente estudar a Bíblia com alguém, aquilo vai transformar o indivíduo. Às vezes não é o que ele precisa, não é a virtude que ele tem que desenvolver. Então esta é a ideia do aconselhamento intencional, que é criar um ramo, né, uma direção lógica para que o conselheiro possa seguir no seu procedimento. Joia. Professor, pensando nisso, uma pergunta pode surgir na mente dos nossos ouvintes e nossa mesmo aqui, seguinte: como nós podemos diferenciar essa teoria de aconselhamento para que nós não criemos dois grupos na igreja, um de profissionais de aconselhamento bíblico e outros que estão lá, são leigos, nunca estudaram, nunca estiveram numa conferência como essa da BCB, para que todos na igreja pratiquem isso, visto que esse é uma ordenança bíblica, que uns aconselhem os outros. Como nós podemos pensar nisso? A proposta do aconselhamento intencional, com esse material, essas palestras, também tem esse foco. Ou seja,
corremos o risco de treinarmos muitos conselheiros, né, e conselheiros às vezes leigos, outros, e alguns são pastores, que vão fazer isto em tempo integral, formalmente na igreja. E aí ele tem dois polos, né? Ele pode tender a ser ultra-relacional, é uma característica até da nossa cultura. Você esquece as formalidades, esquece o preparo, esquece todos os critérios exatamente do conselheiro. Se torna relacional, aí ele fica numa conversa muito informal, né? Ele trata o aconselhamento como só um amigo. Sim. E aí não é eficaz. Ele pode passar o ano todo se relacionando e não ajudar aquele indivíduo a tratar o que ele precisa, a crescer naquilo que ele precisa. Porque ele foi muito relacional. Então, alguns conselheiros pendem para isso e alguns deles chegam ao ponto de não se preparar nada, porque ele acha que é só conversar, que ele tem todo o conhecimento, que ele tem toda a sabedoria, e ele vai passar isso numa conversa. Então, ele não se prepara e alguns deles até chegam a dizer assim, olha, eu vou aconselhar alguém, mas eu nem sei quem é, não me lembro o nome dele, eu não lembro o problema que ele estava sendo tratado. Então, é só relação. O outro polo, que é o outro extremo, é o conselheiro que também faz muito treinamento, lê os livros, a literatura de aconselhamento, e ele acaba acreditando que aquilo ali o tornou um profissional do aconselhamento bíblico. Aí ele é só procedimento, sem relação, sem um relacionamento profundo, de um engajamento amoroso com aquele que está se propondo a ajudar. Aí ele está preocupado com formulários, com folhas, com notas, né, com preparo, com esboço e tudo mais, e ele tem uma mesa, um gabinete e o aconselhando vira uma espécie de paciente e ele um perito, né? Isso é o outro extremo. É todo procedimento e nenhuma relação amorosa com o indivíduo. O aconselhamento intencional chama a atenção para isso. Ou seja, nós precisamos ser relacionais, ter um engajamento amoroso com aquela pessoa, porque aconselhamento bíblico não é coisa para profissional, é coisa para passar virtudes de Deus, evidentemente. Então, nesse sentido, ele também precisa de procedimento para que ele tenha a clareza no que ele vai fazer, não se perca nos objetivos, né, nas tarefas, nos estudos e no seu preparo. Então, ele se prepara, mas ele tem uma intenção muito clara. Aí ele aproveita aquele tempo de conversa de modo muito mais eficaz. Basta dizer para o aconselhando, olha, eu vim aqui para tratar, para te ajudar com o seu problema e eu me preparei para isso. Então, ou seja, as tarefas que eu vou te dar para executar, os textos que nós vamos meditar e estudar, os conselhos que eu te darei foram pensados. Né? Eu orei por você, eu interagi com você, estou preocupado com a sua vida. Então, nessa conversa, nós não vamos conversar sobre outros assuntos, que poderíamos conversar em outros momentos. Agora, esta hora de conversa é para crescermos nesse assunto. Ele consegue ter uma metodologia, mas ainda assim tem um relacionamento amoroso. Joia. Como metodologia, então, pastor, o senhor poderia dizer para a gente quais são os passos que o conselheiro deveria dar numa sessão de aconselhamento? Sim, os passos são muito fáceis até de resumir nesse sentido, né? Porque em qualquer conversa, o conselheiro bíblico precisa interpretar o aconselhando. E nessa teoria do aconselhamento intencional, não é a ciência, o procedimento não é uma ciência, ele é apenas uma diretriz para o conselheiro, que ele tenha intenções globais. Né? Se você vai ajudar alguém que está lidando com um certo problema, então você tem que começar a imaginar, tipo, eu vou acompanhá-lo por quanto tempo? Até para auxiliar. Não ficar aquele mistério, não, nós vamos conversar e não sei quando é que nós vamos terminar isso. Nunca acaba o conselho. Mas quando você começa a descobrir, olha, seu problema, me parece que nós precisamos ter alguns encontros por algumas semanas, e você já começa a ter uma intenção global, talvez por 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. E ao mesmo tempo você já imagina partes, né? Ou seja, você tem uma parte que é avaliativa, ou seja, as primeiras conversas, né? Os primeiros encontros, a intenção do conselheiro deveria ser avaliativa. Eu quero avaliar se eu sou capaz de te ajudar. Porque se o seu problema, por exemplo, for médico, às vezes a pessoa vem te procurar como ajuda e ele tem problema de saúde. Aí você descobre assim, olha, esses nossos 2 encontros, eu estou percebendo que o seu problema é médico. Você precisa procurar um médico, fazer alguns exames. Alguns problemas, na verdade, você precisa só de firmeza espiritual com a igreja. Você não precisa de aconselhamento, você só precisa se arrumar, se organizar. Agora, outras vezes você vai dizer, olha, você precisa de um aconselhamento formal. Eu vou te ajudar a crescer por algumas semanas ou talvez meses para você lidar com isso. Amadurecer esse ponto, interpretar melhor esse assunto da perspectiva bíblica, amadurecer e desenvolver algumas virtudes cristãs, ou deixar alguns caminhos, alguns ídolos que você tem, algumas crenças que precisam ser mudadas, e eu vou construir isso com você ao longo dos próximos meses. Então você tem uma parte que é avaliativa, você quer avaliar, saber se você pode ajudar, se precisa de ajuda em aconselhamento ou precisa de outra coisa. E depois que você conclui isso, você tem uma outra etapa em que o conselheiro intencional ele chega assim, eu já sei o que ele tem, agora eu preciso chegar a um diagnóstico, né? Quase que, qual é o seu problema?
Você está lidando com o quê? Aí ele tem que investigar muito, colecionar dados, fazer perguntas, interagir, dar tarefas para que ele exercite aquilo. Então, quando ele conclui, ele sabe, olha, a sua vida é essa, aqui está a sua falha, aqui está a área que você precisa amadurecer, a área que você precisa deixar. Quando ele tem clareza sobre isso, ele muda suas intenções. As próximas sessões agora são terapêuticas, ou seja, eu vou te dar conselhos para construir a vida, para amadurecer. Vamos estudar a Bíblia, vamos aplicar a sua vida e você vai amadurecer. E aí, quando aquilo também é alcançado, aqueles objetivos são alcançados, eles são peculiares, né, são particulares do aconselhando, aí você chega à fase, olha, nós precisamos concluir. Que o aconselhamento bíblico não pode gerar dependência. Né? Você não pode viver segundo o meu conselho, eu tenho que concluir. Então, se você amadureceu, agora você pode viver sozinho. Então, aquela fase conclusiva em que você está se despedindo dele, tendo certeza de que ele não vai mais retornar, que a mudança que ele teve foi permanente. Então, quando ele tem intenção para cada bloco, uma intenção global, e ele consegue ver isto ao longo do conselho, significa que ele está bem preparado, ele sabe o que está fazendo, ele está levando aquilo muito a sério, e o aconselhando percebe. Ele sabe que, olha, ele está me conduzindo para algo muito racional. Então, ou seja, a prática, na verdade, é essa das intenções. E assim você consegue, para cada encontro, também ter intenção. Ou seja, esse encontro eu estou vindo para avaliar. Aí vai chegar um momento, este encontro eu estou vindo para analisar. Este encontro eu estou vindo para desenvolver essa virtude. Este encontro eu estou vindo para concluir. Você sabe o que está fazendo em cada um deles. É um conselheiro que dá segurança para o aconselhando também, visto que tem sido honesto com suas próprias limitações e conhecendo o problema do aconselhando e podendo direcioná-lo de uma maneira mais eficaz para que ele vença de fato o problema pela graça de Deus. Exatamente, exatamente. E o próprio conselheiro se desenvolve, porque ele vai fazendo isso, ele consegue se avaliar. Sim. Ele sabe se alcançou os objetivos ou não, ele sabe quem falhou naquele processo, se foi ele, se foi o próprio aconselhando que não se comprometeu, e até para treinar uma equipe. Ele consegue ser avaliado pela equipe, como ele pode avaliar alguém que ele está ajudando também a se tornar um conselheiro na prática. Sim. Porque é intencional, tem objetivos claros. Né? Sim. E essa seria minha pergunta, e talvez, pela nossa conversa, já ficou muito claro para mim que, embora as Escrituras ordenem que nós nos aconselhemos mutuamente, há uma necessidade de que pessoas sejam treinadas na própria igreja local para que isso aconteça de modo eficaz, visto que nem todos estão maduros o suficientemente para que acompanhem casos que são mais específicos e difíceis. Sim. Se nós aconselhamos vida, tem dois aspectos muito importantes que eu diria que são espirituais, né, para o papel do conselheiro. O primeiro deles é que ele vai falar em nome de Deus. Assim como um pregador que abre e expõe a Bíblia, o conselheiro que está ali diante de um aconselhando, o que ele fala, olha, Deus disse isto, eu interpretei isso aqui, ele representa a voz de Deus, isso é muito sério, né, porque aquele aconselhando vai levar aquilo, olha, isso aqui é de Deus, você está me dando conselhos explicando a Bíblia. Então ele precisa de preparo, ele precisa de estudo e de dedicação. E o segundo disso é que ele vai lidar com vidas. Então, ou seja, o conselho dele vai modificar a vida do indivíduo no cotidiano, em relacionamentos, né, conjugais entre pais e filhos, no trabalho, vai mudar a saúde, vai dar conselhos que ele vai aplicar isso à realidade dele. Então não podemos fazer isso de qualquer forma, tem que fazer isso de forma com muita seriedade, né, com muita responsabilidade. Então, o conselheiro precisa de preparo, dedicação. Agora, quando estamos falando a respeito disso, não pode confundir com a ideia de que todo crente, né, de que todo homem, todo cristão deveria ser maduro para aconselhar alguém em alguma medida. Que é isso que nós fazemos no cotidiano, no dia a dia. Né? Um crente tem que influenciar o outro, um homem maduro influencia o outro, naturalmente. Agora, aqui estamos falando de conselho formal, quando aquela pessoa não consegue levar a vida, ele tem algum problema que modificou, né, a sua vida comum, normal, e ele precisa que alguém o ajude naquilo. Então é nesse sentido que o aconselhamento é formal. O informal não todos podem fazer, e por isso que necessita de um preparo quando você se propõe a aconselhar, né, o pastor ou um conselheiro. Muito bom, pastor. Nós agradecemos muito pelo seu tempo dedicado a nós nessa conferência, e nós estamos aí muito gratos. O senhor gostaria de deixar alguma fala específica para aqueles que estão nos ouvindo em relação ao aconselhamento, como a igreja poderia se engajar com o aconselhamento bíblico, o pastor poderia influenciar suas ovelhas para que isso acontecesse, visto que ele é tanto informal quanto formal? Qual seria a sua palavra para esses que nos assistem aqui? Eu diria que
creio em dois pilares centrais para a igreja que tornariam uma igreja boa, centrada na palavra, né? Claro que o primeiro pilar é, de fato, a exposição bíblica, onde o pregador, o pastor que está doutrinando, ensinando, direcionando a igreja espiritualmente, faça isso de acordo com as Escrituras, naquilo que ele realmente tem convicção de que é de Deus, não com suas opiniões, sua cultura. Então, que ele expõe a Bíblia. A igreja tem que ter profundidade no ensino das Escrituras. O segundo é o aconselhamento, porque ele pega isso que a igreja crê, a seriedade com a palavra, e aplica diretamente à vida das pessoas. Então, o meu incentivo é que todo pastor tenha não somente interesse, né, mas que busque treinamento, conhecer, que pratique aconselhamento bíblico, até para que ele não se torne um palestrante no púlpito da igreja e não se relacione com as pessoas que ele está servindo. Então, quando ele faz esse aconselhamento, é diferente. Você prega, você estuda o texto bíblico por horas e vai lá e faz isso durante 1 hora no culto, mas você não tem certeza que as pessoas ouviram, que estão vivendo aquilo. É um incentivo, é uma pregação, né? No aconselhamento bíblico, não. Você ensina as Escrituras e acompanha aquela pessoa para chegar à maturidade que você está ensinando. Então, eu diria que uma igreja que tem bons conselheiros, bons discipuladores, porque aconselhamento bíblico nada mais é do que um discipulado em profundidade, né? E a igreja vai crescer, vai amadurecer, você vai ter pessoas sérias, maduras, que vão influenciar outras. E esse é um pilar muito importante, assim como, eu diria, a ocupação da palavra no púlpito, no ensino da igreja com seriedade. Então é a palavra que vai vivendo e a palavra que vai, né, sendo pregada para que as pessoas sejam estimuladas àquela crença. Então isso é um incentivo a todo pastor e toda igreja dar atenção ao aconselhamento bíblico por esta razão. Muito obrigado pelo seu tempo, pastor. Se você quiser, a ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, é uma ferramenta para que você aprofunde aí os seus conhecimentos no aconselhamento bíblico, que você pode se organizar, se preparar para vir aqui na ABCB 2020, que já está aí sendo organizada para que você continue crescendo nos seus estudos. Muito obrigado.